E eu percebi que essa pessoa em específico que está propagando a mensagem de que Javé é o inimigo em comum da humanidade, eu percebi que ele também diz que os seres humanos estão condenados até o fim dos tempos, não há salvação para ninguém e não existem mais portais espirituais abertos. Então, qualquer tipo de conexão que você tem é fruto da sua imaginação. Não tem portais espirituais, Javé tá fechando tudo e acabou para você, não tem o que fazer. Então, assim, para mim, essa visão é uma visão de quem conhece muito, talvez, em termos de cognição, mas sabe muito pouco. Eu queria falar de um assunto muito pertinente aqui. Quem era Javé e será que o Javé é o vilão da história? Será que o Javé é o cara do bem, é o cara do mal? Será que Javé é o Deus Todo-Poderoso ou ele é um ser manipulador que está nos prendendo dentro de uma matrix de controle e de medo e de severidade? É o demiurgo? Né? Então a gente tem essa questão que paira no ar e pairam em muitos vídeos aí que eu tô vendo pela internet também, né? De senhores que estão falando sobre isso, que fazem mitos comparativos e falam em várias e várias coisas. Mas eu também já falei pessoalmente com esses senhores que falam sobre isso tudo, né? Sem citar nomes, mas deixando subentendido. E eu percebi que essa pessoa em específico que está propagando a mensagem de que Javé é o inimigo em comum da humanidade, eu percebi que ele também diz que os seres humanos estão condenados até o fim dos tempos, não há salvação para ninguém e não existem mais portais espirituais abertos. Então, qualquer tipo de conexão que você tem é fruto da sua imaginação. Não tem portais espirituais, Javé tá fechando tudo e acabou para você, não tem o que fazer. Então, assim, para mim, essa visão é uma visão de quem conhece muito, talvez, em termos de cognição, mas sabe muito pouco, né? Porque falta a experiência espiritual aí, né? Tipo, cara, como é que os portais de conexão estão fechados? Né? É só sentar a bundinha na cadeira por 3 horas e meditar que você vai provar o contrário, né? Só que tem que saber meditar primeiro. Então a gente precisa entender até onde é uma desassociação de um surto psicótico coletivo, né? Que não há mais esperança para a humanidade e tá todo mundo realmente condenado. Javé cagou lá o projeto ser humano, o projeto Adão foi um erro de sistema, a gente tá condenado até o fim dos tempos, ou a gente precisa olhar para um lado mais hermético dessa coisa, né? Porque nada é por acaso. Tudo que existe numa perfeita harmonia. E se a gente foi criado com os nossos erros, os nossos problemas e as nossas dificuldades, talvez seja porque Deus quis você exatamente assim, com os teus problemas, com os teus erros, com as tuas dificuldades. Para ti, dentro do teu ser individual, que eu sei que tu é, né, ter o teu processo de evolução. E dentro dessa matriz Gaia, que é a matriz que todos nós estamos ancorados hoje, que nós possamos ter a permissão e a dádiva, né? A bênção de podermos evoluir, né? Porque aqui a gente tem livre-arbítrio, graças a Deus. Nós temos livre-arbítrio. Então, dentro das nossas livres escolhas, nós temos a capacidade, sim, de conexão com o divino. Nós temos, sim, a capacidade de evoluir, né? E não apenas de evoluir enquanto seres humanos, mas evoluir enquanto alma. Então eu vejo que a Gaia, a Terra, é uma grande escola. E essa matriz que a gente foi colocado aqui, né, nossas almas vieram para cá por alguma razão e circunstância, estamos aqui como um grande aprendizado, como essa grande escola. Então não desista dessa evolução. Não se submeta ao controle psíquico que alguém está botando na sua cabeça, porque isso
Não é, com certeza, como diriam bons evangélicos, isso não é de Deus. Porque a ideia divina, ela é uma ideia que nos permite evoluir. Se nós não pudéssemos evoluir, nós seríamos perfeitos, coisa que nós não somos, modéstia à parte, né? Então, a busca pelo eterno, a busca pelo bom, belo e verdadeiro, ela é uma busca inerente à natureza humana. E se você desconsidera a busca por uma perfeição divina, e se você desconsidera a matriz divina, geométrica e perfeita no cálculo e no raciocínio que fez com que o ser humano estivesse aqui hoje, você, no mínimo, né, não está considerando todas as lacunas dessa ideia, os ângulos dessa ideia, para entender como a luz se manifesta dentro dessa realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, para mim, a gente não pode entrar na visão dual, de que tem um bem e o mal, de que tem o Deus bom e o Satã, né? Que tem o Deus bonzinho e o Deus malvado. Não, existem dois lados de uma mesma coisa. Só existe um Deus, só existe uma força, só existe uma manifestação que, lógico, se expande de forma fractal, mas que o mal serve para nos fazer buscar o bem. O opositor tentou Jesus no deserto para fazer ele ser fiel a Deus, ou fiel ao seu pai, nesse caso, né? Na visão cristã. Só existe a travessia do deserto de Moisés, né? O sofrimento do povo, de ficar lá 40 anos e tudo mais, porque existia uma ideia de terra prometida, ou existia essa ideia num nível metafísico de libertação, de felicidade, mas a gente precisa passar por um processo, né? Esse processo é cheio de tentações, cheio de medos, cheio de provações, cheio de problema, cheio de trauma, mas a gente tem que, sabe, quebrar essas barreiras, evoluir tudo isso, né? Transmutar como um bom alquimista todas essas ideias para chegar em algo maior. Então, por favor, não percam as esperanças com essa ideia de que tem um Deus malvado que está nos aprisionando e você não tem mais nenhum tipo de salvação ou conexão com o divino, que isso, me desculpe, mas para mim é inaceitável enquanto uma visão espiritualista. Eu quero acrescentar também um seguinte ponto, né, que essa visão distópica da realidade, essa ideia de que tem um ser maligno construído e projetado ali que nos projetou e está aprisionando a nossa vida enquanto seres humanos, ela sim pode ser uma projeção individual da pessoa e uma terceirização da responsabilidade, o que eu acredito piamente que né? Porque ninguém quer assumir a responsabilidade pelas próprias cagadas que fez na vida e nem pelas próprias falhas, né, que tem. Então, é culpa do terceiro, é culpa do diabo, é culpa de não sei quem, da macumba lá que alguém fez pra mim, não sei o quê. Né? Então, realmente tem esse lado e isso precisa ser observado com muita maturidade. A pessoa precisa olhar para isso com muita autorresponsabilidade, porque ninguém é criança que está seguindo o caminho espiritual. Quer dizer, ninguém, né? Tem gente que é criança que de 60, 70 anos até, né? Mas que não desenvolveu maturidade para entender que o caminho não é externo, é interno, né? O caminho está aqui dentro, o caminho está no coração, né? Tá nessa ação que existe no nosso interior. Então, a elevação espiritual, a consciência e todas essas ideias que a gente trabalha, elas são internas, minha gente. Não existe algo externo, existe o interno. Por isso que o budismo, inclusive, não considera, né, nem a ideia projetada de um deus ou algo do tipo, que nem as religiões monoteístas. Então a gente vai ter essa visão antropomorfizada de um deus, né, ou de um opositor a Deus, ou de um anjo, ou de um demônio, ou qualquer coisa assim, né, numa forma humanoide, por conta de paradigmas religiosos que foram instaurados, mas porque isso é uma forma até primitiva para que as pessoas simples pudessem entender o básico, para que elas pudessem ter laço com aquela ideia de que,
Deus, então, é um ser invisível, intangível, eu não consigo escutar, nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem nada. Então não existe. Então, pra pessoa que estava num nível de pensamento um pouco mais aterrado ali, mais denso, né? Ah, não, ó, imagina que Deus é um ser humano, né? Ele é tipo um cara, assim, que tem uma barba longa, e aí faz as metáforas a partir daquilo, né? Então, é lógico que Deus não é algo, porque se a gente limitar Deus em alguma coisa, já não é mais Deus, né? Já não é mais a essência do todo. Né? Deus é tudo, e tudo o que há é Deus na sua manifestação fractal da realidade. Só que a gente precisa ter as bases, né, as pedras angulares para edificar esse nosso templo e, com certeza, caminhar para que a nossa evolução seja viabilizada, vamos dizer assim, aqui na Terra, né? Então, para encerrar um pouco esse pensamento, eu diria que nem Javé, nem Alá, nem Jesus Cristo, nem nada é o Deus verdadeiro ou o vilão absoluto de todas as coisas, tá? Eu diria que a essência, né, de Deus, ela está em cada momento da nossa vivência aqui na Terra. E como diria um grande filósofo, um grande alquimista que eu estudo bastante, que não tem nada a ver com o lado judaico ou cristão, mas é muçulmano, Ahmad Al-Ghazali, que é um grande alquimista, ele nota que as principais lições que ele já teve na vida não foram dos livros, não foram das elaborações que ele mesmo pensou, mas foi da lida com a vida mesmo, sabe? De um ladrão vir assaltar ele e levar todos os pertences, e quando ia levar o livro que ele anotava todos os ensinamentos que ele tinha, o ladrão pega aquelas folhas, joga pro alto e diz: então é tão fácil assim tirar o teu conhecimento de ti? E aí ele percebe que aquelas páginas que ele escrevia não era nada, que o conhecimento verdadeiro estava dentro dele, sabe? Então, situações da vida, situações que nos colocam diante de adversidades muitas vezes, diante de bênçãos, diante de coisas boas, ruins, diante de coisas que nos engrandecem ou que nos humilham, né? Mas a grande questão, acho que é como nós reagimos a tudo isso. Esse é o verdadeiro caminho para que nós possamos atingir uma iluminação. É lógico que é muito bonito entrar numa meditação e ver todas aquelas figuras geométricas e cores e anjos e arcanjos e hostes celestiais, que é possível, sim, é possível, tem técnicas para isso. Mas a gente precisa entender que o nosso trabalho é como ser humano e a nossa missão de vida está debaixo do nosso nariz, aqui na Terra. Né? Então, dentro dessa ancoragem, dentro dessa matriz que a gente constitui aqui, o meu recado aqui final é justamente isso, né? Não busque Deus fora, busque Deus dentro, e não terceirize essa responsabilidade numa visão distópica e nem utópica. Isso não vai te fazer bem, né? Siga nesse caminho do meio, nem um lado nem o outro, né? Junta as duas coisas e integra.